Então, no final da jornada, vai ser uma satisfação, uma honra a gente sair daqui, eu sair daqui e poder dizer, eu destravei, eu estou melhor, eu estou em condição de desenvolver para valer meu inglês. Mas algo é mais precioso. Eu vou poder dizer, eu saí daqui com amigos. Meu nome é Michael Robert, eu sou de Jundiaí, empresário, conselheiro e tenho 48 anos. A minha experiência com o inglês antes da Immersion House e participar aqui do evento, bom, ao longo da minha jornada, da minha vida, né, desde a juventude, adolescência, juventude, eu fiz vários cursos, desde os cursos tradicionais, que você vai para a escola, tem a cartilha, tem fases, mas a absoluta maioria não concluí, né, porque sempre tive muita dificuldade de desenvolver o segundo idioma. E também um pequeno trauma que eu tinha da escola, né, no SESI que eu estudei, e com a professora lá foi realmente um trauma, e eu carreguei isso por muito tempo, entendendo que não dava para desenvolver o segundo idioma. Então eu arrastei isso ao longo da minha jornada. Lógico que depois, mais maduro e também considerando o interesse de fazer negócios internacionais, eu comecei a me dedicar um pouco mais, mas veio aí o grande desafio. Qual a melhor metodologia? O que mais me travou no método tradicional foi a questão gramatical, né? Unir a gramática com a conversação. Então, no método vários métodos que eu estudava a gramática sequencialmente e vinha a conversação de acordo com a perfeição da gramática. E isso era uma trava para mim, era uma dificuldade, né? Naturalmente misturava a hora presente com o passado e aquele excesso de correções. Então eu não conseguia avançar. Talvez eu não saiba mensurar exatamente uma perda em função do inglês, tá? Mas eu consigo medir um pouco alguns avanços que eu não fiz e tardei para fazer em função disso nos negócios, né? Porque se você pensa numa expansão global é possível quando você domina o idioma, né? Ela é um pouco mais difícil quando você precisa contar com terceiros. Então, naturalmente, esse é um limitador, aumentou o obstáculo. Não é intransponível, mas, sem dúvida, esse é um fato. E, curiosamente, eu fui procurado algumas vezes, já pelo LinkedIn, por recrutadores, né, os headhunters, com posições que eu não aceitaria, eu nunca estive procurando, mas com posições de direção de empresa, CEO, com salários altíssimos, mas muito interessante, que eu não imaginava, não me candidatei, mas fui procurado. Então, algo honroso, com salários altos, mas a pergunta sempre era, como é que é sua fluência em inglês? Eu, francamente, sempre dizia, eu sou um intermediário, tá? Então, meu negócio é português. Ao longo do tempo eu venho me dedicando para achar a melhor metodologia. E falando com a The Immersion House, então surgiu a proposta de uma imersão de 4 dias, com 40 horas intensivas no inglês. E isso me chamou muito a atenção. Eu pesquisei muito, eu até pensei em fazer um programa fora do país, mas quando eu vi que havia no Brasil uma possibilidade de eu ficar 40 horas trabalhando inglês no Brasil, eu entendi que era algo viável por alguns motivos. Para estudar 40 horas em qualquer metodologia normal, em qualquer curso normal, eu vou levar no mínimo 5, 6 meses para estudar 40 horas. Então, eu entendi que eu ganharia tempo fazendo uma imersão. E por um outro aspecto importante, sempre que a gente estuda, na minha experiência, sempre que eu estudei e vou pausando ao longo da semana, com a rotina, com a dinâmica da vida, dos negócios e família, quando eu entro para uma aula, só para eu me conectar à aula, eu levo, 2/3 da aula para entrar na aula para valer. E na imersão eu supus que seria diferente e é o que eu estou assistindo. Você chega na mesma situação que uma aula tradicional, você começa ali na primeira hora uma certa dificuldade e travado, mas você destrava e aí você tem 35 horas, 38 horas pela frente para discorrer o programa. Então, eu pensei nisso e pude vivenciar isso. Se eu tiver que resumir em uma palavra a imersão de 4 dias, eu vou resumir como fenomenal, né? Porque você não precisa sair do país, você fica 4 dias imerso, 40 horas imerso com um grupo interessantíssimo, com várias experiências, um é empresário, o outro é professor, quer dizer, um outro é de operações, várias experiências diferentes numa sala
trabalhando junto, um falando com o outro, sem trava, sem vergonha, sem nada amarrando a gente. Então, em uma palavra difícil, mas eu traduziria como fenomenal. Muito legal, porque conectar a história é tão precioso como qualquer outro propósito que a gente tem na vida. Então a gente vem para estudar inglês, eu vim para estudar inglês, mas poder estar conectado com outras pessoas, com outras histórias, com outras experiências, com diferentes jornadas, eu acho que é uma das coisas mais lindas que a gente leva da vida. Então no final da jornada vai ser uma satisfação, uma honra a gente sair daqui, eu sair daqui e poder dizer, eu destravei, eu estou melhor, estou em condição de desenvolver para valer meu inglês. Mas algo é mais precioso. Eu vou poder dizer, eu saí daqui com amigos e isso não tem preço. Eu quero recomendar com muita sinceridade a imersão do inglês de 4 dias. Primeiro porque é uma oportunidade rara no Brasil de você ficar concentrado tantas horas consecutivas aprendendo alguma coisa, e aqui é um outro idioma. Mas eu quero ressaltar uma frase do nosso saudoso aí, nosso amigo Bernardinho, que fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, se nós queremos vencer, não dá para desistir. Eu tenho 48 anos, você eu não sei quantos anos tem, mas independente da idade, invista em você, decida investir na tua carreira, na tua vida pessoal, profissional, que esse é o caminho. E uma jornada de 40 horas, ela é muito estimulante, ela destrava e te dá um impulso para continuar a jornada. 4 dias, 40 horas é o que a gente precisa para destravar o inglês. Destravou? Mas destravou.